Deve ter sido uma manhã terrível. Estava tão quente e com poeira, e as pessoas na rua morrendo de fome. E a terra estava tão quente, a ponto de queimar. Tudo isso era reflexo de seus pecados e sua decadência moral. Vejam, Acabe reinava em Israel na época, ou sobre Israel. E ele foi o mais ímpio de todos os reis de Israel. Nunca houve um rei tão ímpio quanto Acabe, pois ele, tendo sido instruído e sabendo que não estava certo, falhou ao continuar desagradando a Deus em tudo o que fazia. Embora possuísse um grande sistema militar e as pessoas tivessem prosperado muito sob seu reinado, ainda assim não se pode desagradar a Deus e esperar passar impune por muito tempo. E então, em seu casamento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra, adoração de ídolos. Ele se casou com Jezabel, e ela não era crente. E crente jamais deve se casar com incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com crente. Mas Acabe fez este mal, e sem dúvida que Jezabel era uma bela mulher. E ele gostou da aparência dela em vez de o que ela era. É aí que muitas pessoas cometem o mesmo erro até hoje. E ela trouxe idolatria à nação, entre o povo. E o povo, os sacerdotes, seus ministros, caíram vítimas dessa grande demanda popular. E é o retrato exato do nosso país hoje. Caímos sob a demanda popular. Não há dúvida de que os sacerdotes achavam que estaria tudo bem, contanto que o governo aprovasse. Mas não me importa o que o governo aprove, tem de ser o que Deus aprova. E as pessoas achavam que não teria problema se participassem de algumas coisas mundanas deles. E alguém poderia me pedir para retirar o que acabei de dizer, que foi um retrato muito apropriado de hoje. Talvez não pensemos que somos adoradores de ídolos, mas somos. E o governo endossa isso. As pessoas hoje são adoradoras de ídolos porque elas adoram ídolos. Algumas adoram estrelas de cinema como ídolos. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. E algumas adoram estrelas de televisão como ídolos. Mas tudo o que você coloca antes de Deus é um ídolo, seja o que for. Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ou pode ser uma grande denominação. E, repetindo, pode ser uma grande congregação. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo. E essas pessoas sabiam que não eram espirituais como costumavam ser sob o reinado de outros reis. E achavam que só porque eram uma nação religiosa, tudo estaria bem. E é assim que também chegamos a essa condição. Há alguns meses eu estava conversando com um excelente amigo meu. E ele disse: "Irmão Branham, creio que o irmão aperta demais os Estados Unidos." Ele disse: "O irmão está sempre condenando o pecado e como Deus vai punir esta nação?" Eu disse: "Ele tem de fazê-lo para ser justo." Ele disse: "Mas, irmão Branham, o irmão se esquece de que esta nação foi fundada com base nas Escrituras. E nossos antepassados vieram aqui, e Deus nos deu esta herança. E somos uma nação religiosa." Eu disse: "Isso é verdade, tudo isso. E as pessoas não fazem ideia do quanto valorizo esta nação. Mas veja, meu irmão, Israel também foi escolhido por Deus e ele lhe enviou profetas e grandes homens, mas Deus não pode tolerar o pecado. Ele fez Israel colher cada grão que semeou. E se ele fez Israel colher o que semeou, fará com que colhamos o que semeamos. Ele não faz acepção de pessoa.
E chegamos a ponto de pensar que, por estarmos descansando sobre o que nossos antepassados fizeram, ou sobre o que os grandes fundadores de nossas igrejas, o que o grande sacrifício deles foi para Deus, o que está bem e é muito valorizado, mas não podemos alcançar a salvação a partir do que eles fizeram. A salvação é um assunto individual entre cada pessoa e Deus. Não nossa nação, nossa igreja, mas nós mesmos diante de Deus. Nós respondemos. Chegou-se a um ponto em nosso país que mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens e mulheres espirituais e percebe que lhes falta algo no coração. Temos, nas últimas semanas, eu tenho analisado algumas dessas coisas e percebido isso nos homens, que eu achava serem o cerne. Entretanto, percebo que estão dando ênfase às coisas temporais, indo por aí dizendo, Deus me dá o maior tal e tal, Deus dá. Você está vangloriando-se. Grandes coisas materiais nem sempre estão na vontade de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Mas o que o mundo precisa hoje não é de uma fé fingida. Tenta iludir-se para alcançar algo e chamar isso de espiritual. Às vezes a fé faz grandes milagres e ainda assim não vem de um coração espiritual. Não disse nosso Senhor, muitos virão a mim naquele dia e dirão, não fiz isto e aquilo em teu nome? E declararei a eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É algo que você sabe que é certo e não faz. Nunca vos conheci, ele dirá. E estamos vivendo nesse dia. O que necessitamos hoje não é de muitas coisas materiais. Nós temos isso. Não precisamos de igrejas maiores, não precisamos de congregações maiores, não precisamos de mais programas de rádio e televisão, não precisamos muito mais de coisas assim. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de uma pessoa que se humilhe diante de Deus, mesmo que não tenha um centavo, e ore até que aquele espírito dentro dela esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento ocorra no interior do coração, que mude as atitudes e a atmosfera em que vive. Talvez você não tenha um par de sapatos nos pés. Você pode estar vestido com trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Prefiro ter isso a todo o dinheiro do mundo. Então, não se pode dizer que as coisas naturais são sempre sinal de bênção de Deus. Davi falou isso ao Senhor, que viu o ímpio espalhar sua como frondosa árvore nativa. Mas Deus lhe perguntou, já o consideraste no final? Não importa quão boas roupas vistamos, quanto tenhamos para comer, não é isso o que vai à presença de Deus. Este corpo em que habitamos perece independente de como se cuida dele. Mas é a alma que está no homem. É uma condição do espírito que entra na presença do Deus vivo. Mas presumimos, achamos que só por sermos uma nação, Acabe e todo Israel também naquele dia presumiram que tudo estava bem. Seus sacerdotes e pregadores haviam tentado lhes dizer, tudo está bem, tudo está ótimo. Mas tinha um que clamava contra o erro, porque este sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com as tendências modernas de uma religião não santa. Também o Deus do céu permanece o mesmo hoje em todos os nossos esforços e grandes coisas que estamos tentando fazer. Deus nunca se agradará com nada menos que uma vida inteiramente santificada diante dele. Podemos construir escolas, santuários e tabernáculos, podemos ter organizações, podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim, Deus não ficará satisfeito até que a alma humana se santifique no altar de Deus, consagrada para as obras de Deus.
e já não se encontra isso. Percebe-se que nossas reuniões de oração são tão fracas. Apenas 1 minuto de oração e pula-se na cama. Verificamos que isso acontece 1 ou 2 vezes por dia, do que todos somos culpados. Nossa nação moralmente está decaindo. Temos Billy Grahams e Oral Roberts em toda a parte. Mas até que surja uma sede no coração dos Estados Unidos para trazê-los de volta a um Deus vivo, a uma experiência viva, a uma fé imortal no Deus vivo, estamos nos esforçando por nada, como se diria. Podemos andar com o peito estufado, com o colarinho virado atrás, e andar pela rua e desejar ser chamados de doutor ou reverendo. Podemos pastorear as maiores igrejas que há no país e podemos ser tão devotos quanto possível que ninguém possa apontar um dedo para a nossa vida. Mas até que essa alma que está dentro de nós esteja ardendo por Deus, até que algo ali dentro, aquele anseio por Ele, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Até chegarmos a esse tipo de experiência. Portanto, o comunismo e assim por diante ganharão terreno, como estão fazendo. E todas as alianças que pudermos formar nunca os deterão. Está predito que virá. Mas Deus está chamando sua igreja